Elias, você está fazendo aqui? Senhor, eu estou fugindo por amor de ti, por amor da tua palavra. Todos os seus filhos se extraviaram e os que não foram mortos estão à beira da morte, né? A Acabe e a sua esposa, né? A Jezabel estão matando tudo. E aí o Senhor falou para Elias, a tua missão é lá. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só ficou eu, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Então nós vimos através de Moisés vendo a sarça ardente, Elias ouvindo um som numa leve brisa, Isaías vendo o Senhor sentado num alto e sublime trono, e ali o Senhor faz uma questão, né? Quem enviarei eu para pregar o evangelho ao meu povo? E Isaías, opa, eu tô aqui. Senhor, capacita a mim. Por isso que foi tocado na boca dele a brasa do altar, para purificá-lo. A simbologia do novo nascimento. Isaías foi purificado, justificado, como nós falamos hoje pela manhã. Ninguém atinge a justificação a não ser através da morte no corpo de Cristo. Como Deus ainda fala conosco, né? É isso que eu sempre gosto de refletir, tá, amados? Sempre gosto de refletir. Porque o próprio texto diz, né? Antigamente falou de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, de várias vezes, de muitas maneiras, né? Há algo redundante, né, nisso. E a nós? Deus se calou, amados? Deus está em silêncio absoluto e não conversa com a gente, ou pelo menos não há nenhum tipo de revelação, assim, profética no nosso tempo, como eu já disse, que não há, de fato não há. Cessou o tempo da profecia lá em João Batista, lá cessou. João foi o último, onde anunciou, ó, voz o que clama no deserto, endireitai as nossas veredas, porque o tempo está próximo. O tempo chegou. Cristo já vive entre nós. Aquele que eu não sou nem digno de desatuar a abotoadura da sandalinha dele, esse que vai vos batizar com a regeneração do corpo, da mente, da alma, do espírito, esse é poderosíssimo. Ali cessou, amados. Toda a profecia já está escrita. Basta nós lermos ela. Não há nada que vai acontecer no futuro que não foi escrito. É isso que eu quero trazer aos amados. Não há mais profecias. Não há. Mas o que vai acontecer no final dos tempos? Está escrito aqui, ó. Pega o livro de Apocalipse, tem 21 capítulos que vai falar sobre isso. Pastor, o que vai acontecer nos últimos tempos? Pega o capítulo 24 de Mateus, também já está escrito. E muitos deles já até se cumpriram, tá, Márcio? Muitos já se cumpriram. Ele fala de terremotos, de doenças, de pestes, de fome, de o amor se esfriando, onde ele fala que as pessoas que se diziam novas criaturas, ó, estão apostatando da fé e vazando da igreja. A gente olha para hoje e vê isso. Há uma notória percepção que nós estamos vivendo nos últimos dias, amados. Outro dado importante que eu vi essa semana, né? Até achei engraçado. Fala que os dias se abreviariam, né, por causa dos escolhidos. E aí, terça-feira, os cientistas emitiram um comunicado que foi o dia mais curto da Terra dos últimos, desde quando se mede, né, o tempo. É algo... Se não tá se cumprindo, eu não sei, eu tô maluco. Eu não sei mais o que é a palavra de Deus. O dia mais curto da Terra, né, é algo de a gente se pensar. O que eu estou fazendo? Voltando, né, como Deus tem falado comigo? Porque eu não vou esperar ele falar através de um cesto de fruta, ou se vai, eu tô caminhando uma árvore e começa a pegar fogo, e o Senhor fala comigo. Pode. Assim, certamente. Como a mula lá de Balaão falou com ele. Foi necessário naquela época. Hoje, amados, nós temos a palavra de Deus, que fala conosco e através de nós todos os dias. Agora eu dou um passo para trás. O quanto o amado tem lido, o quanto o amado tem conversado com Deus, o quanto o amado tem se debruçado e deixado Deus falar com você. A pessoa vê, não, o profeta tá falando através de Deus naquela igreja, eu vou estar lá. E aí é o que muito me lembra de Mateus capítulo 24, quando Jesus fala, ó, e quando falar que eu estou aqui, eu estou acolá, não acrediteis, tá bom? Então, nós temos que aprender, amados. Aprender e descansar na palavra pra gente não errar, não tropeçar, não sermos ignorantes, a ponto de sermos levados como meninos inconstantes, como Paulo registra lá para Timóteo. A força do vento nos leva para qualquer lado, se a gente não está firmado. É necessário estar firmado, para que em Cristo Jesus, onde é o nosso firmamento, né, pelo menos nosso alicerce, a gente não tenha capacidade, né, de cair dele, ou pelo pregarmos salvação, não incluindo Cristo, amados, é de uma ignorância da nossa parte tremenda. É de uma... tanto soberba, né? Quanto orgulho do ser humano achar que ele tem capacidade de se salvar. Sabendo que Cristo pode e salva todos aqueles que estão nele. Como o próprio escritor diz, né? Capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, verso 25. Ali Deus pode, amados, e vai salvar todos que através de Cristo vão chegar até ele. O que está escrito lá? Também pode salvar
perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sempre intercedendo. Amados, isso é algo grandioso. Por isso que eu falo, esse texto aqui mexe muito comigo, porque ele tem, em 4 versículos aqui, é tanta coisa, tão denso, né, teologicamente falando, que sempre nos falta tempo para comentar todos os pontos. Mas sabendo que Deus tem o poder suficiente para nos salvar de forma completa e imutável, irreparável, que a gente não sai sem a salvação quando nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que o final do texto vai falar que ele se assentou. E sempre nos dá essa simbologia de que Cristo, após ter feito tudo, e fez tudo, houve o tempo do descanso. É isso que é magnífico, amados. Enquanto ele esteve aqui vivo na Terra, durante esses 3 anos, pelo menos, né, de ministério, eu vejo que foi algo incessante. Eu acho que ele tinha pouquíssimo tempo para dormir, tá, amados? Ou fazer qualquer outra coisa que não fosse anunciar. É pouco tempo, 3 anos é pouco tempo. Para que o tamanho do público que Cristo atingiu, ou fazendo para que todas as coisas se cumprissem. Lembrando que nós tivemos, antes dele, pelo menos, né, ali mais de 40 livros testando sobre ele. Ele teve 3 anos para cumprir tudo que estava escrito acerca da lei. Eu falo, é pouco tempo. Somente ele, sendo Deus e tendo essa capacidade, para que cumprisse uma a uma. Para que provasse que nele, de fato, é o Messias, é o Cristo, é o ungido de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Afinal de contas, essa é a missão de Cristo, amados. João capítulo 3, versos 16 e 17. Não tem outra missão dada a Jesus Cristo a não ser salvar toda a humanidade. Por isso que eu volto a dizer que no final ele falou, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado. O que diz lá? 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo. Entende, amados? Não veio para trazer condenação, porque a própria lei já condenava. Não necessitava de vir Cristo para condenar mais alguma coisa. A lei já estava condenando o homem na própria lei, dando força ao pecado. Não existindo a lei, então não existindo a lei, não existiria o pecado. É simples assim, amados. Não existindo o não comerás, Adão poderia comer livremente. Conheceria o bem e o mal, seria semelhante a Deus e não haveria pecado. Mas houve lei, houve força, houve legislação, houve a lei universal que está sobre todo ser humano. Se a gente acha, viu, amados, ou terceiriza essa comunicação com Deus, é triste. É triste porque terceirizar isso, amados, é um problema. Quando eu falo terceirizar, é depender de ouvir a palavra de Deus quando você está aqui, terceirizando a mim, né? Ou qualquer um que está aqui na frente, que aí nós estamos lendo. Às vezes, muitos aqui, amados, o único contato que tem com a palavra de Deus é hoje, é agora, nessa 1 hora que já até acabou nosso tempo. O meu conselho aos amados sempre será, viu, amados? Buscar ao Senhor, buscar e buscar, porque possivelmente o nosso tempo vai ter um tempo que nós buscaremos, não encontraremos, se a nossa geração estiver viva. Buscar enquanto se pode achar, muitas vezes nós lemos e achamos que não vai nos atingir. Mas cada vez que passa, cada dia eu vejo que, Senhor, a nossa geração passará por um problema gigantesco. Se não for ela que verá a volta de Cristo, nossos filhos certamente não passarão. Terceirizar isso, amados, é como se você estivesse entregando comida a outra pessoa, esperando que você receba os nutrientes dessa comida. A gente não pode terceirizar isso.